Então vamos lá seguir o nosso programa aqui da Semana Santa. Então, nossa Semana Santa começa na sexta-feira, dia 11 de abril, às 19 horas, com a missa de Nossa Senhora das Dores, na comunidade Nossa Senhora das Dores. Então, a liturgia é a missa de Nossa Senhora das Dores, que está lá no dia 15 de setembro, que é o dia de Nossa Senhora das Dores. Então, nessa missa da sexta-feira, a missa normal de sexta-feira, com as orações, a liturgia de Nossa Senhora das Dores, e depois nós temos a procissão com as 7 dores. O pessoal da comunidade lá já está organizando, não é, as 7 dores? As 7 dores de Maria, para a gente fazer a nossa caminhada. Então, na sexta-feira é isso basicamente. É uma coisa que é bom a gente sempre lembrar, é que Semana Santa, andor, não se coloca flores, no máximo se coloca ramos. Não tem a pregação, porque vai ter o sermão depois. Depois do Evangelho, aí terminado o Evangelho, a gente já pula para as preces. Mas aí eu falo na hora. Certo? Então, sexta-feira é tranquilo, não é, gente? Sábado Santo, quem dera. Sábado de Ramos, então. Aí o sábado de Ramos, a gente já antecipa o domingo de Ramos, por motivos pastorais. Dom Darcy libera. Então, às 17 horas será na comunidade Sagrada Família, como está aqui, e às 19 horas na comunidade do Bom Jesus. Então, o que nos pede? O domingo de Ramos também é chamado como domingo da Paixão do Senhor. Então, a missa começa na bênção de Ramos. No domingo de Ramos, a gente celebra a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, a missa começa antes da bênção de Ramos. Então, lá em frente à casa de Laine, ou aqui na Praça Cariris, onde vai começar? Uma mesa com uma toalha branca e outra vermelha por cima, 2 velas, o missal e a bacia com ramo e a água para ser abençoada na hora. Só isso. E leva a cruz de procissão e as 2 lanternas. Mais nada. Turíbulo e naveta, né? Turíbulo e naveta. Certo? Então tá, a mesa, toalha branca e vermelho, porque a cor litúrgica é vermelho, em cima as 2 velas, o missal, porque o evangelho já está no missal, gente, ou então o evangeliário, onde tem, mas o missal já traz lá todo o evangelho do dia. Esse ano é o ano C, então é o evangelho do ano C. Certo? O padre chega, faz os ritos iniciais sem o ato penitencial, porque o ato penitencial é a procissão de Ramos. Comentário inicial faz, introduzindo. Oi. A bacia para poder benzer os ramos, abençoar os ramos. Certo? É o canto de entrada. Sim, tem o canto de entrada. O Hosana ao filho de Davi canta. A missa começa normal. Comentário inicial, em pé, iniciamos a celebração. Só que não tem procissão de entrada, o padre já está lá na frente. Aí canta o Hosana ao filho de Davi. Aí o padre vai fazer a acolhida. Aí depois da acolhida, nós vamos fazer essa introdução. Meus irmãos e minhas irmãs, durante 5 semanas, falando da quaresma. Aí o padre vai fazer o oremos, da bênção dos ramos. Aí depois vem uma coisa que é bom, Elis, lembrar para os ministérios de música: esta bênção é em silêncio. Enquanto o padre está aspergindo, é todo mundo em silêncio. Tem ministério que fica querendo puxar música, não é para puxar música nessa hora, está escrito aqui todo tamanho, é em silêncio. Depois que o padre abençoa os ramos, aí ele vai proclamar o evangelho, que é do ano C. E terminado ele vai dizer: meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo de Deus, o povo que acolheu Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Aí vai à frente a cruz com as lanternas, depois o padre, coroinha, ministro e depois o povo. E aqui na matriz vai ter os personagens também. Chegado na igreja, o padre já vai direto para o oremos. E aí a missa segue normal.
Nesse dia, os ministérios de música, isso aí, orientar que na Semana Santa, música de Maria é só na procissão com Nossa Senhora. Então, Sexta-feira Santa, as ações litúrgicas, tudo é música litúrgica. Já tem as músicas do ano passado, são as mesmas, não precisa mandar de novo, precisa? Não precisa, é a mesma, tá certo? Então nada disso, se cantar a música de Nossa Senhora no Domingo de Ramos eu vou mandar parar, que eu acho que ano passado eu mandei, não é dia para isso não, nada contra ela, pelo contrário, tá certo? Faz o ofertório nesse dia, viu gente? Porque já é Semana Santa, então faz o ofertório bonitinho, lá do pão, do vinho, às vezes não precisa, no caso do Domingo de Ramos, de pão, uva, essas coisas não, mas as espécies, certo? Acho que a gente pode adotar o pão, a uva, aquele ofertório mais bonito na Quinta-feira Santa, porque é a instituição da ceia, da Eucaristia, no Sábado Santo, porque é a vigília, e no domingo, que é Páscoa. Domingo de Ramos tranquilo, gente? Não vejo tanta dificuldade, né? Mas salmo cantado, né, gente? Pelo amor de Deus, né? O salmo cantado, bem solene. A cruz leva o ministro, as velas, os coroinhas. Então, sábado e domingo é a mesma coisa, certo? Só para lembrar, no domingo 7h30, Matriz, 10 horas, São Pedro, 18 horas, Santo Antônio, ok? Certinho? Ok. Quando a procissão estiver chegando na igreja, procissão de Ramos, pode bater o sino, pode e deve bater o sino, para acolher a procissão chegando, tá bem? Só não bate sino da igreja na procissão de enterro, hein, gente? Pelo amor de Deus, os sinos se calam na quinta-feira e só se dobram, que falam, depois da ressurreição, tá bom? Segunda-feira Santa, 19 horas, Santa Missa com confissão comunitária na Igreja Matriz de São Sebastião. Então, é a missa normal, não precisamos de ofertório, viu, Elis? O salmo não precisa ser cantado, porque vai ter a confissão comunitária, então a gente tem que enxugar bastante. E a confissão será feita depois da reflexão do Evangelho. Eu faço uma pequena reflexão, a gente começa o exame de consciência e faz a confissão, e é isso, eu conduzo, tá bem? Uma coisa, Elis, que é bom orientar para a equipe de música do dia é o seguinte: eu vou aspergir a comunidade. Então que cante nesse momento um canto penitencial, porque aqui quando fala de aspergir comunidade sempre vem água cristalina, isso é para a vigília pascal, viu? Então é canto penitencial, pode cantar o Salmo 51, tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia, pode cantar o confesso a Deus, sei lá o que é, mas que seja um canto penitencial, certo? Ok. E o resto da missa é normal. Nesse dia não precisa de ofertório. Isso, tá bem? Então segunda-feira é isso. Terça-feira, 7h30, 7 da manhã, missa na Matriz. Não tinha essa missa na programação, mas depois eu achei tão sem graça a Matriz, não tem nenhuma missa na Terça-feira Santa, e aí eu coloquei por conta, tá bem? A missa normal, Elise, igual a de 7 horas para terminar 7h30, aquela normal. Tá bem? Só com a liturgia do dia, né? Às 19 horas, a confissão comunitária no Santo Antônio, mesma coisa, da segunda-feira, mesmo rito que eu vou usar, tá? Quarta-feira, 9 horas, Santa Missa com unção para os enfermos na Igreja Matriz São Sebastião. Lourdes, tem que orientar os ministros. Essa questão, cada ministro é responsável de organizar a vinda do seu doente. Todo ano é a mesma ladainha. Eu falo isso, depois eu vou visitar os doentes, mas a gente nem ficou sabendo que tem essa missa. Todo ano eu falo a mesma coisa. Cada ministro organize a vinda do seu doente. Todo ano, quando o padre vai visitar, e eu falo, mas a senhora não recebeu a unção na missa? Eu nem fiquei sabendo que tem essa missa. Alguns eu sei que a cabeça não está boa, mas outros eu sei porque o ministro não organizou mesmo. Eu sei que vários ministros trabalham.
nesse horário, mas organize. Eu não posso ir, mas vou ver quem pode buscar meu doente, meu enfermo e levar para receber a unção. E ajudar a orientar, gente, presta atenção, a orientar. Carta de São Tiago: se alguém da igreja está doente, chame os presbíteros da igreja, para que orem sobre eles em nome do Senhor. E se o enfermo, e o unja com óleo em nome do Senhor. E se o enfermo tiver pecado, encontrará o perdão. Isto é a palavra de Deus. Então, quando recebe a unção dos enfermos, também recebe a absolvição dos pecados. Então, não precisa receber a absolvição, a unção, e depois pedir o padre para confessar. Confessar o quê? Se já foram perdoados os pecados. E esse ano ainda tem, assim, entre aspas, uma graça maior, para assim dizer. É o ano da indulgência. Então, além de tudo, ainda recebe a indulgência, o perdão do pecado, o perdão das penas do pecado. Então, depois vai pedir o padre para atender confissão de quê? Então, peça aos ministros para orientar os enfermos. Explica direitinho, né? Ninguém é obrigado a saber, mas oriente que esse ano é o ano da indulgência. Então, que não precisa depois chamar o padre para confessar, tá certo? A não ser aqueles que não têm condições de vir à missa, um doente acamado. Como é que ele vai vir à missa? Aí sim, o padre vai, visita, dá unção, vocês levam a comunhão, por aí vai. Mas os outros que têm condições de vir à igreja, é para organizar para virem à igreja, ok? Certo? Então, de manhã é isso. Aí a missa, Elis, de manhã o salmo não é cantado, porque como é a missa para os enfermos, é uma missa mais objetiva, porque eles precisam voltar para casa, tá certo? Esse ano, graças a Deus, tem o ar-condicionado, né? Nos outros anos não era que calor danado para recebê-los. À noite, 19 horas, eu coloquei Santa Missa, tanto na Sagrada, na Mãe da Esperança, como Nossa Senhora Aparecida, porque eu estou tentando arrumar um padre. Se eu não conseguir, uma das duas vai ser celebração, a outra é a missa. Mas é igual nós fizemos ano passado. Lembram que a missa não teve nem pregação? Foi meia hora de missa para sair com a procissão logo depois. Aí vamos encontrar na Porta da Matriz, né? Fazer o sermão do encontro e depois fazer o sermão, a procissão em volta da praça, como é todos os anos. A missa normal, pequena, curta e não tem muita dificuldade. Ok? Vocês não estão perguntando nada, né? Depois meu celular chove de pergunta. O momento é agora. Então vamos lá. Solene Tríduo Pascal. Primeira pergunta que eu faço para ver se vocês entenderam mesmo. Quando que termina a quaresma? Já falou errado já. Quinta-feira. A quaresma termina na quinta-feira, qual horário? Não. Ela termina na parte da manhã, porque a parte da tarde, a partir das 18 horas, já é o quê? Tríduo Pascal. Então ali encerra-se a quaresma. E ali encerra-se o Tríduo Pascal. O que é o Tríduo Pascal? A paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. E olha que interessante, a gente começa o Tríduo Pascal na quinta-feira santa, como está aqui na programação, às 18 horas na comunidade Santo Antônio e às 20 horas aqui na Igreja Matriz. O que nós celebramos na quinta-feira santa? A instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e o mandamento do amor, que é o lava-pés. Então é um dia que a igreja lembra quando o Senhor instituiu a Eucaristia e ligado à Eucaristia instituiu o sacerdócio. Então não estou dizendo para o padre Franciane, mas é o dia de vocês e todos nós rezarmos pelas vocações, rezarmos pelos padres, agradecer o seu padre pela vida que ele doa à igreja e pedir a Deus que envie mais padres, não é isso? Então é esse dia bonito, a gente abre o tríduo, que é a paixão do Senhor, celebrando. Então, aqui nós teremos a missa às 18 horas no Santo Antônio, às 20 horas aqui na Matriz. Teremos a cerimônia de lava-pés, que é quando a gente lembra que Jesus, na última ceia, tirou o seu manto e lavou os pés dos discípulos, e depois ele diz: compreendestes o que eu acabo de fazer? Então façam vós também a mesma coisa. O que nós precisamos organizar nesse dia? Aí é que a coisa fica bonita, né? Esse dia precisamos organizar, a princípio, as 12 cadeiras para os apóstolos, para o padre lavar os pés. Depois, gente, tem que organizar, nesse dia, a gente dá comunhão sobre as 2 espécies.
Eu faço questão porque é o dia da instituição da Eucaristia. Então, organizar. Se tem 5 ministros, 6 cálices do padre, mais 5 ministros, que na verdade vão ser 10, para distribuir a Santa Comunhão nas 2 espécies, ok? Depois de organizar, então, aí pode sim ter o pão, o vinho na procissão do ofertório, preparar a mesa. Esse dia pode ter flores na igreja, mas com equilíbrio, com sobriedade, porque ainda estamos nesse período de penitência, embora já é o Tríduo Pascal, pode ter flores na igreja, e aí a gente celebra normalmente, com turíbulo, incenso, é bem solene. A missa vai transcorrendo normalmente até a pregação. Terminada a pregação, o padre faz a cerimônia de lavar pés, que na igreja já foi até sacramento, um sinal de fato da presença de Cristo que lava os pés da humanidade. Depois tem a comunhão. Terminada a comunhão, tem a transladação do Santíssimo. O que é isso? O Santíssimo é tirado do tabernáculo e é levado para um local à parte, para poder os fiéis ficarem em adoração até a meia-noite. Lembrando Jesus que depois da ceia foi para a oração com os discípulos, rezando com Jesus, sofrendo com Jesus. Então, terminada a comunhão, o padre vai colocar as espécies consagradas, porque nesse dia também consagra-se para a Sexta-feira Santa, que na Sexta-feira Santa não existe consagração, então tem que consagrar um número suficiente para a comunhão da Sexta-feira da Paixão, e o padre vai pegar tudo e vai colocar na píxide. O que é píxide? Aquela âmbula grandona, bonita, que a gente usa na Quinta-feira Santa. Depois de colocado, o padre coloca só o véu de ombro e a gente vai começar a transladação. A transladação, os ministros preparem o palio, porque o Santíssimo vai debaixo do palio, e depois, quando o padre chegar aqui embaixo, segurando a píxide com o palio, tem a desnudação do altar, que é o momento que tira as velas, tira a toalha, tira as flores, o altar fica todo nu, nesse sentido, desnudo, mostrando a paixão do Senhor. E aí a gente faz a procissão de transladação. Não se deve de maneira alguma, e é bom que vocês fiquem atentos a isso, porque é a liturgia da igreja, expor Santíssimo nesse dia. Não pode. A transladação é feita no cibório. Ano passado, o que eu vi de vídeo de padre carregando o Santíssimo no ostensório na Quinta-feira Santa, não entende liturgia, vai me desculpar, porque está escrito de todo tamanho aqui na missa, nas rubricas do missal, que nesse dia não se expõe o Santíssimo no ostensório. Então, vocês saibam que é por isso que o Santíssimo vai na píxide. Chegando lá, reza o Glória a Jesus na hóstia santa, não é o tão sublime, né? O tão sublime, canta o tão sublime e começa a vigília eucarística até meia-noite. Ok? Voltando aqui, lembrando que eu faço questão, na missa de lavar pés, na hora de lavar os pés, cantar o Jesus erguendo-se na ceia. Vocês não conhecem não? Canta todo ano. Jesus erguendo-se na ceia, jarra vazia tomou. Todo mundo conhece essa música. É isso aí, Lena, isso aí. Vamos cantar nós dois, Lena. É porque tem sentido, é o próprio. Tá certo? Na hora que o Santíssimo sai, na transladação, presta atenção, na hora que o Santíssimo sai, a porta do sacrário tem que ficar e permanecer aberta, para o povo ver que o Santíssimo não está ali. Aí quando é na Sexta-feira da Paixão, o povo chega e ajoelha aqui e fica rezando. Não sei para quem, não adianta falar. É igual aquele povo que comunga e vai para a capela do Santíssimo, ajoelha de frente do sacrário. Qual o sentido disso? Acabou de receber Jesus no coração, mas não adianta falar não, que eu já expliquei muitas vezes. Isso aí, tá bom. Certinho, Quinta-feira Santa, gente? Tranquilo? Então aí nós celebramos o primeiro dia do Tríduo Pascal, o primeiro momento do Tríduo Pascal. Não tem a bênção final na Quinta-feira Santa. Por quê? Não tem a bênção final na Quinta-feira Santa. Porque continua na sexta-feira, certo? Então, por isso não tem a bênção final, porque é uma cerimônia composta de 3 momentos que começa na quinta e termina no sábado.
Na transladação do Santíssimo não se toca mais sinos. Os sinos se tocam no Glória, na Quinta-feira Santa. Na hora do Glória toca o sino da matriz, toca as campainhas do altar e eles se calam. Depois eles só são tocados depois da ressurreição. Aí entram as matracas, simbolizando a paixão, a morte do Senhor. Sexta-feira Santa, segundo dia do Tríduo Pascal. Qual é o momento mais importante da Sexta-feira da Paixão? 15 horas. Por quê? Ação litúrgica. Mas por que é o mais importante? Porque é a hora que Jesus morreu. Mas por que é o mais importante? Porque é o segundo momento do Tríduo Pascal, que nós começamos na quinta, o primeiro, segunda, na sexta, às 15 horas. Então, o momento mais importante da Sexta-feira da Paixão não é o enterro de Jesus, mas é celebrar a liturgia às 15 horas com a igreja no mundo inteiro, quando nós celebramos a morte do Senhor, o segundo momento do Tríduo Pascal. Mas antes nós temos, às 7 horas da manhã, não é isso? A Via Sacra saindo da Igreja do Bom Jesus em direção à Igreja Matriz de São Sebastião. E lembrar que na Sexta-feira Santa só tem a 14ª, não tem a 15ª não. Dentro da igreja. Ok? Então é normal, não tem trabalho nenhum. Aí a novidade é, às 13 horas, a solene ação litúrgica na comunidade de Santo Antônio. Por quê? A comunidade de Santo Antônio é uma comunidade grande que fica cheia também na celebração das 15 horas. Mas eu sou um só. Não sou Santo Antônio para estar nos dois lugares ao mesmo tempo, como ele fazia. Então vai ser às 13 horas na comunidade de Santo Antônio. Então eu celebro às 7 a Via Sacra, 13 horas no Santo Antônio, 15 horas aqui, 19 horas acendimento da cruz, procissão do enterro e depois o sermão da Soledade de Maria. Ok? Para a celebração das 15 horas, ou das 13, né, que é as duas, ação litúrgica. A igreja está do jeito que terminou na Quinta-feira Santa. Sem toalha no altar, sem velas, sem flores, tabernáculo aberto, do jeito que terminou começa. Ok? O padre vai entrar. Aí o padre entra com os ministros em silêncio. Pode fazer o comentário, mas explicar para o povo. Começa em silêncio porque não é canto de entrada, porque está continuando a quinta-feira. O padre vai entrar, vai chegar diante do altar, vai se prostrar no chão. Disse Ivânia: eu não gosto de tapetinho. Ninguém colocou tapete para Jesus para ele subir na cruz. Por que o padre tem que pôr tapete? Tem que deitar no chão frio mesmo. E nem travesseiro. Pelo amor de Deus, não vem com tapete de travesseiro para mim não. Eu deito no chão mesmo. Porque é o momento que a gente reconhece a morte de Cristo. É a nossa pequenez, a humilhação de Cristo. Então a gente se prostra ao chão, reconhecendo que o Cristo morreu. Fica um instante de silêncio. Nesse horário, é bom, antes de começar a celebração, orientar o povo. Quando o padre se prostrar, o povo se ajoelha. E enquanto o padre estiver prostrado, todo mundo está ajoelhado, rezando em silêncio. Ok? Certo? Terminado, o padre então vai para o altar, para a presidência. E de lá ele faz a oração, oremos. E faz a oração e depois segue normalmente a liturgia da palavra. Primeira leitura, salmo cantado. Tem segunda leitura, Elis, nesse dia? Tem. Então, segunda leitura. Depois, o que mais? O evangelho narrado. Terminada a liturgia da palavra, aí vem a oração universal, não é isso? Lembrar que na sexta-feira da paixão é o anúncio da paixão do Senhor. Então não tem turíbulo, não tem o Senhor esteja convosco, não tem o sinal da cruz no evangelho, não se faz o sinal da cruz, só fala anúncio da paixão e o comentarista já começa o anúncio, tá certo? Porque é sexta-feira da paixão. Aí depois da liturgia da palavra, vem então a pregação. Como sexta-feira da paixão eu sou muito inspirado, então eu não corro com pregação mesmo, podem preparar, porque eu gosto de falar mesmo. E depois vem a oração universal. A introdução, quem faz é o comentarista, ok?
da oração universal, gente. A liturgia da palavra é encerrada com a oração universal, do seguinte modo: o diácono, se houver, ou em sua ausência, um ministro leigo, junto ao ambão, faz o convite que exprime a intenção. Em seguida, todos oram por um tempo em silêncio. Depois, o sacerdote de pé, junto à cadeira, ou se for oportuno ao altar, de braços abertos, diz a oração. Durante todo o tempo das orações, os fiéis podem ficar ou ajoelhados ou de pé. Então, a primeira oração é pela igreja. Aí o comentarista vai dizer: pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade. Que Ele a proteja. Não tem isso aí, eu falei que está faltando, que eu vou entregar para vocês depois. Eles só colocam oração, eu acabei de falar. Então isso que eu estou lendo é a introdução, que o leigo vai fazer. Aí ele fala: que Ele proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemos, todo mundo ajoelha, reza em silêncio. Depois o padre levanta e reza a oração que está aí, o povo continua ajoelhado. Aí o padre vai falar: Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, por Cristo nosso Senhor, amém. Levantemos. É isso. Ok? Deu para entender? Se não entendeu, fala que eu explico de novo. O que eu não quero é que erre na hora. Deu para entender? Terminada a oração, vem a adoração da cruz. O padre, presta atenção, o padre vai lá para trás, a cruz já estará preparada, e olha o que diz o missal. O diácono com os ministros ou outro ministro idôneo dirige-se à sacristia, de onde traz a procissão, em procissão a cruz coberta com véu roxo, acompanhado por 2 ministros com velas acesas. Caminha pela nave principal da igreja ao centro do presbitério. O sacerdote, de pé diante do altar, virado para a assembleia, recebe a cruz, descobre-lhe um pouco a parte superior e a eleva, começando a cantar: eis o lenho da cruz. Seja ajudado no canto pelo diácono, ou se for preciso pelo coro. Todos respondem: vinde e adoremos. Terminado o canto, todos se ajoelham e adoram durante um momento em silêncio, enquanto o sacerdote continua de pé com a cruz erguida. Em seguida, o sacerdote descobre o braço direito da cruz. Elevando-a de novo, começa a cantar: eis o lenho da cruz, e prossegue como acima. Finalmente descobre a cruz por inteiro, e elevando-a começa a cantar pela terceira vez: eis o lenho da cruz, e prossegue como da primeira vez. Então o padre, com ministros que carregam a lanterna nesse dia, está no missal, é a liturgia da igreja, não é coroinha. Os ministros vão lá com o padre. O padre vai dar 3 momentos: eis o lenho da cruz, eis o lenho da cruz, eis o lenho da cruz. Chega que ele beija a cruz, e depois o povo vai ajoelhar, vai adorar e vem beijar a cruz também. O padre vem descalço, os ministros também, em sinal de despojamento, retira o sapato e faz a cerimônia. Pensar nos cantos: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, que mais? Prova de amor, maior não há. Eu vim para que todos tenham vida, vitória, tu reinarás. Tudo é música para esse momento. Terminada a adoração da cruz, a cruz é colocada no altar, no presbitério, aí vem a Sagrada Comunhão. Então, neste momento, os ministros entram com a toalha, colocam as velas no altar, e o Santíssimo entra, com as matracas tocando na frente para a Santa Comunhão, ok? O padre vai colocar o corporal sobre o altar, recebe a comunhão de quinta-feira, e aí a gente faz o momento aqui da oração, da reza o Pai Nosso e da Santa Comunhão. Terminada a comunhão, o Santíssimo sai da mesma maneira, volta para o lugar onde ele está reservado, para o lugar preparado, ele não fica na igreja, e aí tira as toalhas do altar, claro, apaga a vela, tira as toalhas, o padre faz a oração: oremos, e todos saem em silêncio. E é bonito que a teologia diz o quê?
que nesses 3 dias que Jesus ficou no sepulcro, para onde ele estava? Jesus morreu na sexta-feira da paixão, ressuscitou no domingo, e ele ficou deitadinho lá no sepulcro, lá só esperando a ressurreição. Vai chegar a hora, vai chegar a hora. Só vocês prestar atenção no que reza que vocês vão saber o que ele estava fazendo. Na ascensão ao céu, depois uma semana antes de Pentecostes, 40 dias depois. Pelo amor de Deus, gente, o que vocês rezam no credo? Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, gente. Ele foi levar salvação para quem morreu antes dele. Inclusive, o que a gente canta na Vigília Pascal? Acorda, Adão, que a sua salvação chegou. Jesus vai salvar até Adão. E Eva também, claro. Então, aos 3 dias de Jesus do sepulcro, ele leva a salvação para quem morreu antes dele. E aí muitas pessoas perguntam assim: padre, quem morreu antes de Jesus então não teve salvação? Teve sim. Está vendo que a gente reza e não presta atenção no que está rezando? Está tudo aí na cara, né? Então a Vigília Pascal, primeiro a gente começa com o quê? A bênção do fogo novo. Faça a fogueira para a bênção do fogo novo. O povo já fica dentro da igreja. Ah, padre, por que não vai ter a vigília de Santo Antônio esse ano? Por 2 motivos. O primeiro é óbvio, que não tem como celebrar a vigília antes, celebrar 2 vigílias. Se tivesse até fazia, pode ser que eu faria. Mas o segundo, porque a vigília é celebrada na matriz. O chamado é viver a unidade. Toda paróquia para a matriz celebrar a noite mais importante dos cristãos. Como a gente tem um padre só, a vigília vai ser aqui na matriz. Vamos colocar telão do lado de fora da igreja, colocar cadeiras na praça. Então faz a fogueira o povo não precisa participar. O povo pode ficar dentro da igreja. A igreja esteja toda com as luzes apagadas, porque ainda estamos no sepulcro do Senhor. Então o padre vai fazer a bênção lá do fogo novo, vai fazer a bênção do círio, que é aquela vela grande. E esse ano eu comprei círio para todas as comunidades. Façam o favor de arrumar um lugar bonito para o círio, para colocar o círio. Então o círio fica à esquerda do ambão, da palavra de Deus. Então ele vai ficar aqui, ele vai ser colocado aqui. Deve ser colocado assim em todas as comunidades, a não ser que eu dê a ordem ao contrário. Na liturgia, o círio pode ficar no ambão e pode ficar no centro do altar. Eu não gosto dele no centro do altar porque atrapalha a celebração, né? Então aqui. À esquerda do padre. O círio fica aqui, ó. Aqui. O padre está aqui, ele fica à minha esquerda, ok? Aqui eu coloco aqui embaixo porque o daqui é grande demais, tá certo? Ok? Então a bênção do fogo novo. Então, o povo esteja na igreja em silêncio, a gente faz a bênção do fogo novo. Aí da mesma maneira que nós entramos com a cruz na sexta-feira santa, eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo, 3 vezes a gente cantou, a gente entra com o círio pascal, eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Então entrou o Cristo crucificado, agora entra o Cristo ressuscitado. Aí o padre vai passando, vai acendendo as luzes. Isso é bom a gente orientar o povo, que não pode pegar o seu isqueiro e acender sua vela, tem que acender a vela no círio pascal, que é o fogo novo. E aí quando chegou aqui, chegar daqui à frente, o padre vai colocar o círio no lugar dele, vai incensar, e aí vem o exulte, a proclamação da Páscoa, que é todo feito só com as velas acesas, aquele exulte de alegria. Depois da proclamação da Páscoa, vem a liturgia da palavra. Então a gente proclama as leituras completas, cada leitura tem o salmo em resposta à leitura, e depois da proclamação da epístola vem o momento do glória, né? A igreja fica na penumbra enquanto a proclamação das leituras, porque ainda não houve a ressurreição. Então a igreja fica na penumbra, o altar fica desnudado do mesmo jeito, sem a toalha, sem as velas, sem nada, porque ainda estamos aguardando a ressurreição, ok? Lida, então, Salmo 50, criar em mim um coração que seja puro. Aí o padre faz a oração e proclama o glória. Aí nesse momento do glória, o padre vai cantar Glória in excelsis Deo. Aí então,
bate o sino da igreja, a campainha do altar, aí os ministros entram com a toalha, entram com os castiçais, vão preparar o altar porque Cristo ressuscitou. O padre pega a vela, vai lá no círio, acende as velas dos castiçais, do que for, e aí aquela festa, aquela maravilha, ressuscitou. Aí vem o anúncio do evangelho, depois do evangelho vem a pregação, aí vem a oitava leitura, não tem salmo, depois vem a proclamação do aleluia, que é o ensaio com o pessoal, o aleluia, e depois do aleluia vem o evangelho, e depois do evangelho a pregação. Terminada a pregação, aí tem o canto da ladainha, que aí já é com o ministério de música, né, gente? Não precisa falar isso com vocês. Aí vem a liturgia. Esse ano nós não temos adultos para batizar. Eu convidei uma família para batizar o filhinho que nasceu agora na noite na vigília pascal, para não ficar sem batismo. Estou aguardando a resposta. Eu acho que eles vão aceitar. Aí vai ser só o batismo de uma criança para não ficar sem batizado nenhum na vigília. Eu gosto sempre de batizar adultos, mas como a catequese começou mais tarde, então não tem adulto, porque não tem tempo para poder preparar. Tá certo? Então vem a liturgia do batismo, a ladainha, a bênção da água, essa história toda, a renovação das promessas do batismo, e terminado isso tudo, a liturgia eucarística. Aí eles, nesse dia, tem que ter uma bonita procissão do ofertório, com pão, com uva, com não sei o que, com flor, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, aquela coisa toda, porque é a Páscoa, certo? Tapete vermelho, flor caindo do telhado, aquela história toda, tá certo? Vocês fazem vaquinha e pagam. Vocês façam a vaquinha e pagam. E trazer flores e velas para o momento da paz. Vem a liturgia, comunhão sobre as duas espécies, ok? E a missa segue normal. A vigília segue normal, até terminar e dar o abraço da Páscoa em todo mundo, ok? Certinho? Na hora da paz a gente dá a bênção das flores para o povo, dar o abraço da paz, desejar feliz Páscoa e trocar as flores. Ok? Domingo de Páscoa, estamos chegando no final. Toda vigília pascal seja celebrada durante a noite, de modo que não comece antes do anoitecer e sempre termina antes da aurora do domingo. Mesmo celebrada antes da meia-noite, a missa da vigília é missa pascal do domingo da ressurreição. Quem participa da missa da noite pode de novo comungar na missa do dia. Quem celebra ou concelebra a missa da noite pode também concelebrar no mesmo dia. A vigília pascal substitui o ofício das leituras. Isso é coisa de padre. Mas a vigília pascal é a missa de domingo da ressurreição. Está escrito aqui. Todo ano o povo pergunta a mesma coisa. Padre, a vigília pascal vale para o domingo? Então eu vim conferir aqui, está dizendo que é a missa de domingo. Então quem participou da vigília, se não quiser, é bom que venha. Mas se não quiser vir no domingo, depois não precisa me procurar para confessar que não veio da missa do domingo de Páscoa. Já está celebrada, ok? Domingo da Páscoa da ressurreição, missa normal, só depois assim, né, gente? E no final a procissão eucarística. E aí põe Jesus no ostensório, bonitinho, o palio, a gente sai pelas ruas com a procissão, é isso. Depois tem os batizados 11 horas da manhã, e às 17 horas, Santo Antônio, a missa com a procissão da ressurreição. Acabou. É tão simples, não é? Aquilo que eu sempre digo para vocês, quando errar, errem com dignidade. Não chama atenção para o erro. Se errou, fica calado, conserta e continua a missa. Se você fala assim, desculpa por quê? Então errou. Você chama atenção para o erro, né? E ficar atentos, né? E é interessante que Semana Santa, o encardido, ele gosta de atentar mesmo, né? Quantas vezes, né, Lena, a gente marca o missal dentro da sacristia, quando você chega no altar, da sacristia para o altar, o missal pula sozinho de página. É interessante. Ainda bem que a gente decora mais ou menos as coisas, chega lá, a gente sabe resolver. Mas
Se errou, errou, gente, mas não fica chamando atenção para erro, não. Vamos ser discretos, né? E errar, todo mundo erra. Agora, tem coisa que é inaceitável, né? Não pode errar na essência da Semana Santa. Aí a gente fica bravo, ok?